Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Nossa sessão será postada no nosso canal do YouTube. Peço a gentileza de me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar o tempo de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram. Perdoar quantas vezes for necessário. Superar os obstáculos. Conservar a jovialidade e a doçura. Sustentar o bom ânimo. Desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. Rubão, prece. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Amém.
Obrigado, Amém. Rubem. Meninas, que vamos ler? Já. A Rosa. O Evangelho, página 116. Instrução dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis. Como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas não são recompensas deferidas aos seus méritos, e se consideram de essência mais pura que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, a acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias de que vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca? Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fosseis iguais, por que o teria Deus colocado tão abaixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença encontrou entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu. Entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido? Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Ah,
Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no seu orgulho, ó, quando então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo, e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes na caridade e na humildade é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para te conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espere e ora, a felicidade não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Algum comentário? Fede, senhoras, senhores. Enquanto o humano não se despojar de preconceito, de orgulho, desses sentimentos vis, nós não vamos ter paz, né? Não vamos ter tranquilidade, não vamos ter benevolência, né? Compaixão, né? Com nossos irmãos menos favorecidos. Humildade maior, quem deu o exemplo foi o nosso Senhor, né? Jesus Cristo. E sequer tinha um lugar para deitar sua cabeça, né? À noite, como foi dito e expresso no Evangelho, né? Só tinha uma túnica, né? De uso diário. Foram lições indeléveis para a humanidade, não, Fred, mais. A questão também do orgulho, o orgulho está muito associado a pessoas que se julgam poderosas, super inteligentes, né? Mas eles estão vivendo uma experiência na vida material, né? Uma vida atual, né? Sabemos lá o que eles foram, né? Em vidas pretéritas, ou que virão a ser em vidas próximas, né? Sobre isso, Kardec ensinou que a inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade. O homem mais inteligente pode fazer péssimo uso de suas faculdades. Então, nós temos que, né, nós temos que nos vigiar, né, orar e vigiar, para que a gente não cometa transgressões, né, contra a espiritualidade, contra os irmãos encarnados, não? É como você disse, Fred, é um exercício, né? Um exercício que nós temos que fazer, diário, né? De nos repreender quando passa por nossa cabeça sensações, né? Que são adversas a tudo que é preconizado no Evangelho, né? Obrigado. Obrigado, Rubem. Mais alguém quer falar? Vou ler mais um pouco.
E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, os prazeres do mundo faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que com essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa. Preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas, e deixando-te com teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas de vossos irmãos, ponderando também que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis calúnias, abaixar a cabeça sob essa prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se é puro vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo volte uma segunda vez à terra para ensinar os homens as tuas leis que eles esqueceram? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que compuscam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-íeis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Ou seja, né? E o Cristo mandou, né? Mandou o Consolador prometido, que é mais do que suficiente para a nossa reforma íntima, né? Daí vemos todas as nossas dificuldades, né? Toda vez que começamos o Evangelho com a leitura, seja do livro Calma, do Agenda Cristã, dos outros que a Roseli lê, nós vemos assim quantas coisas, quantos ensinamentos ainda não interiorizamos, quanto nos falta ainda. E isso já é um motivo para a nossa humildade, né? Porque percebemos que muito ignoramos, percebemos ainda que muito nos falta para nos julgarmos qualquer coisa acima. E nós sabemos, né, que a maior justiça de Deus são as reencarnações, né? Se somos pobres hoje, ou abusamos da riqueza, ou a teremos como prova. E todos esses que fazem mau uso das riquezas, né? Como Deus esculpiu, né? Gravou na consciência de todas as criaturas os seus maus atos, todos eles serão contabilizados, né, quando chegar o momento. E a morte nos nivela a todos, poderosos, pobres, famosos, todos nós. Um dia teremos que nos despedir dessa vida física. E, geralmente, pelas comunicações que recebemos nos centros espíritas, geralmente é antes do que esses espíritos pensavam. E o que me faz crer que nós não podemos agir, né, malbaratando
o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida física e que é o nosso tempo, né? Por isso que importa que nós façamos, né, boas obras, né, que procuremos colocar o nosso tempo à disposição de Deus, da espiritualidade superior, para que possamos fazer o bem. Nós somos as mãos, os braços, as pernas da espiritualidade. E devemos ser os ouvidos e a santa boca também. Porque muitas vezes, ao invés de ficarmos em silêncio, né, já disparamos, né, a nossa boca com muitos inconvenientes, né, causando dores, né, e acabamos por receber tudo isso de volta. Então, que a gente possa fazer as nossas obras, como a de hoje, né, Evangelho 90, se não me falha a memória, colocando o corpo, né, existe uma expressão que diz assim: ao fazer alguma coisa, nós colocamos o nosso corpo, a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso magnetismo. Ao terminarmos de fazer isso, essa tarefa, nós entregamos isso ao Criador e nos afastamos dessa obra, nos desvinculamos disso, para que o mérito não seja nosso, para que o mérito seja de Deus, de Jesus, porque nós somos trabalhadores muito pequenos, importantes, mas muito pequenos. Então, é um exercício de humildade diário, realizar e se afastar. É interessante esse conceito. Comentários? Fred, como você já pregou, sejamos, pois, instrumentos, né? Bons instrumentos nas mãos da espiritualidade superior, né? Das hierarquias espirituais, que tanto trabalho tem com a humanidade, não, meus irmãos? Uma humanidade que ainda não se afastou das guerras, das revoluções, da fome, né? Do descaso com os menos favorecidos. Até quando, né? Eles vão ter paciência conosco, né? Disse Chico Xavier que depois do perigo que nós passamos de ter uma guerra nuclear, né? Aquele incidente de Cuba na época do governo do Kennedy, né? As questões dos mísseis atômicos estavam sendo instalados em Cuba. Segundo eu li a respeito, em 1969 nos foi dado 50 anos de tolerância e de espera por parte da espiritualidade para que a humanidade tomasse, né, vergonha na cara, digamos assim, não seja mais drástico, e procurasse a compreensão mútua, né, entre as nações, entre os povos, né, entre as raças, e etc. E tal. E já se passaram esses 50 anos, não, meu irmão? E nós estamos por conta aí da providência divina, né? Porque, pelo que nós depreendemos, nós não conseguimos alcançar esse status. Né? Obrigado, Pedro. Por nada. É a famosa data limite, né? Então, eu já tenho uma interpretação um pouco diferente. Eu acredito que a gente tenha passado esse período de 50 anos, porque a cláusula, né, foi que nós não iniciássemos uma terceira guerra mundial. Agora, conflitos, né, que se espalharam ali, mas que não tiveram esse cunho altamente destruidor, eu acredito que, de certa forma, de recuperação, nós passamos essa prova.
Pelo menos eu assim espero, né? E que essa transição planetária, né, que, segundo esse Chico, vai até 2057, né, onde vai completar 300 anos, né, desde da época da Revolução Francesa, que vamos sofrer profundos abalos, né, profundas, mas os abalos serão mais internos do que externos, né? É claro que haverão flagelos destruidores, né? Dizem que o Covid foi apenas o primeiro, né? Ou isso está no começo, mas tenhamos fé. Jesus está no leme, aqui é o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? E pensemos o seguinte, que as questões políticas, as questões governamentais estão em segundo plano, que o que importa é a nossa modificação própria, porque quando todos, né, se modificarem, nós teremos um mundo efetivamente melhor. E aqueles que não se modificarem serão colhidos, né, pela desencarnação, porque a morte nos nivela a todos, e serão convidados a reencarnar num planeta primitivo. Então, se nós queremos continuar na Terra, que façamos a nossa parte, né, da reforma íntima, a da nossa tranquilização espiritual, desapego material, né? Nós precisamos viver nesse mundo, mas nós não precisamos ser deste mundo, né? Lembrando que a nossa real pátria é a pátria espiritual. Aqui é apenas um estágio. E quando nós pensamos que essa vida é temporária, é finita, é fugaz, quando passamos por qualquer perrengue ou sofrimento, nós, nós temos a certeza de que isso não vai durar. E que mesmo que dure algum tempo, isso é para o nosso bem, porque a dor, ela não é punição, ela é uma medida educativa para que possamos progredir. E, por fim, né, lembremos não há que há injustiças, mas não há injustiçados. Estamos colhendo na exata medida o que plantamos anteriormente. E ao colher, né, esses frutos amargos, se nós colhemos esses frutos sem revolta, nós estamos resolvendo o nosso passado tenebroso e plantando um futuro luminoso para todos nós, né? Que aprendamos a servir cada vez melhor. Comentários finais antes de passarmos para as vibrações? É uma correção que a Fraternidade Branca, que se reuniu em 69, né, e deliberaram por essa questão dos 50 anos. Não? Agora nós vemos o quê? Que a corrida armamentística entre as nações poderosas, aí, as potências, né, como se diz, elas não param, né? O aprimoramento do armamento, né, a sofisticação, o poder destrutivo, não é? Eu não sei, uma hora talvez isso aí tenha que ser utilizado, né? E aí será a desgraça da humanidade, né? A não ser que haja uma intervenção, né, divina dos nossos irmãos aí do espaço aí que tanto nos auxiliam, né? Em todos esses séculos e séculos aí. Obrigado, cara. Por nada. Mais alguém gostaria de fazer um comentário antes de passarmos para as vibrações? Não. Bom, confiemos, né, meus amigos? Confiemos. Tenhamos confiança, fé, né, que é
na expressão de fidelidade a Jesus, que não importa o que aconteça, estaremos bem, ou aqui na Terra ou no plano espiritual. E agradecendo, já aproveitando para agradecer por tudo que recebemos. E o que recebemos e ainda vamos receber é bastante, pois essa doutrina consoladora nos acalma, nos tranquiliza, nos faz de ver mais alto aquilo que os outros nossos irmãos, que ainda não acordaram, sofrem. Peçamos então por eles, por todos esses nossos irmãos que sofrem, pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que foram atingidos pelo desespero do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros, que esses irmãos sejam amparados. E peçamos também por aqueles encarnados que estão com a ideação suicida, aqueles que já tentaram suicídio, como nosso irmão Ícaro, e todos os outros que estão com essas ideias. Que eles possam ser amparados, e não só eles, mas também os seus espíritos, seus irmãos obsessores, que estão ligados a eles, por laços antigos de revolta, de ódio, de raiva, que possa ser exercitado o perdão nesses irmãos, que esses irmãos possam ser trazidos para que sejam convencidos a deixar de fazer o mal, pois sabemos que não se arranca um obsessor de um encarnado. É preciso convencê-lo a deixar a sua vingança de lado e mostrar a ele que ele está infeliz, que ele está muito mais infeliz do que aquele que ele quer fazer o mal. E só assim conseguiremos construir um mundo mais fraterno, justo e solidário. Vibremos pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, por todos aqueles que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, e, intuídos pelo alto, possam fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora, cada um de nós possa fazer as suas vibrações por todos aqueles que lhes vêm à mente. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente sejam amparados. E que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do amparo material, moral e espiritual que tem necessidade. Lembrando que devemos pedir com sabedoria e devemos pedir, sobretudo, que a espiritualidade maior afaste de nós tudo que possa nos ser negativo, pois sabemos que, como os espíritos imortais que somos, com várias encarnações, já falhamos muito, e para que isso não aconteça de maneira repetida, reiterada, peçamos que tudo que não nos é bom nos seja afastado, ainda que contrarie os nossos mais caros desejos e aspirações, pois sabemos que vale mais uma vida de dores do que muitas existências de sofrimento. E que agora peçamos a Jesus
que ampare todos os centros espíritas, igrejas, templos, seitas, indivíduos anônimos que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços em dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Carol, puder fazer a prece Maricai, depois Rubem. Obrigado. Faz assim. Kokobi so gengen shikai takama harani kamutamahi moe masu kamurogi kamuromi no michikara mochite vansei to hito no miyo Ario mikami harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari obama hikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamaito mosu koto no yushio kashikomi momausu miyoya motosu mahikari yomikami Mamori tamae, sakihai tamae, miyoyamato suma hikari yomika. Mamori tamae, sakihai tamae, kannagara tamahi chehai kannagara tamahi chehai. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Obrigado. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada. Boa noite.